Capítulo 4. O inverno estava mesmo chegando. A cada dia esfriava mais. Luísa sentia como se o frio estivesse partindo de seu corpo e abaixando a temperatura do ar à sua volta. Ela se aproximou mais ainda do vidro, soltou o ar contra ele e o viu ficar embaçado. Passou o dedo sobre a pequena mancha e não importava o quanto olhasse por aquela janela, nunca mais conseguiu vê-lo. Ela passou os mesmos dedos frios pelos olhos. Outra lágrima ameaçava descer pelo seu rosto e secar fria contra a sua pele. Era um suplício ter de continuar trabalhando nos escritos dele, quando sabia que nunca mais receberia uma carta. E como poderia responder àquela despedida? Já tentara, jogara folhas e mais folhas no lixo. Nenhuma palavra podia respondê-lo. Não importava quantas letras colocasse no papel. Não era de palavras, vírgulas e pontos que ele precisava, e nem ela. Essa garota não bate bem. Tinha que ter sido indicada por aquele velho maluco. Reclamou Beth que ultimamente não tinha mais o direito de importunar Luísa. Marcel saía em defesa dela, e Afonso disse-lhe que se ela fosse até lá gritar novamente, ia voltar a experimentar a força de sua mão macia. Vá procurar alguma coisa para fazer, Beth. Ao contrário de você que passa grande parte do dia colocando defeito no que está sendo feito aqui, nós precisamos trabalhar, disse Marcel em um raro momento de exaltação. Olha só quem fala. Você é outro maluco. Todos vocês. Vá dizer àquela garota que eu quero todos os arquivos dela prontos, para serem consultados pelo sistema interno hoje. Sistema este que acabou de ser instalado e nem funciona, reclamou Afonso, saindo de sua sessão e se metendo na conversa. Eu já tentei colocar o que eu fiz na rede, mas não funciona. Por que você não vai atrás do pessoal da manutenção e reclama um pouco por lá? Já acabou o seu horário aqui na nossa área. Marcel aproveitou para entrar na biblioteca sem Beth em seus calcanhares gritando impropérios. Luísa já havia liberado tudo o que digitalizara sobre 1423. Só que o conde parou de escrever por mais de uma semana. Ele está triste, Marcel, ou muito aborrecido. Ele só para de escrever quando está triste demais para fazê-lo, ou tão irritado que não consegue resumir os pensamentos no papel. Ela disse, afastando-se um pouco da janela. Ele estava triste. Ele só parava de escrever. Você tem que se dirigir a ele no passado, Luísa. Ele existiu. Não existe mais. Ele não está aqui neste momento lamentando pelo acontecido. Ele esteve há muitos anos. Marcel tentava soar firme e compreensivo ao mesmo tempo. Agora que o relacionamento acabara, ele tentava trazê-la de volta à realidade, para diminuir seu sofrimento, mas nada adiantava. Ela estava presa ao passado, atada à fantasia que vivera. O real e atual não lhe importavam mais. O conde não estava ali naquele momento, mesmo em outro tempo. Ele esteve ali na noite passada, sentado naquela mesma cadeira, os cotovelos apoiados, as mãos juntas à frente do corpo. O olhar vagava do papel em branco para o nada. Estava guardando seus pensamentos para si mesmo. Seu sofrimento não iria para aquela folha, e os últimos acontecimentos do castelo não pareciam dignos o bastante para a ponta de sua pena.
Ele estava machucado, desiludido com sua falta de oportunidade. Não pudera sequer tentar, ela nunca vivera para ele, nem lhe dissera onde ir. Invadira sua vida, existira nela por pouquíssimo tempo, mas ele sabia que, a menos que acontecesse algum milagre, ela tinha conseguido destruí-lo usando apenas palavras e muita audácia. Era óbvio que Jordan já pensara em todo tipo de teoria. Talvez ela fosse uma dama casada e tudo o que disse a ele não passava de mentira. Mas, se fosse assim, ele preferia saber. Pois então teria certeza que ela era cruel e de uma vez por todas a deixaria de lado. Qualquer um que o conhecesse minimamente saberia que ele não se envolveria com uma mulher casada. Mas, como ela mesma escrevera, queria lhe dar apenas conforto. Tudo o que ele não se sentia no momento era confortado. Foi melhor assim, meu bem. Isso tudo era absurdo demais. Disse Marcel que não tinha exatamente essa opinião, mas achava que era o que ela precisava escutar no momento. Não foi, não. Luísa negou veementemente e olhou para a janela. O velho Marcel suspirou, desejando que ela esquecesse tudo isso em breve. Algo que achava impossível, ele não vivera aqueles acontecimentos com a mesma intensidade que ela e duvidava que algum dia fosse esquecer. Mas era triste porque ela era jovem demais e ficaria marcada por aquelas cartas para sempre. Luísa foi andando até a janela do meio, seu olhar era decidido, de alguém que não tinha dúvidas do que ia fazer. Acreditava com toda a sua fé. Ela segurou o trinco que era de puxar e começou a empurrá-lo para um lado e para outro, tentando soltá-lo do lugar. Ela não abre, lembra? Só uma tempestade e um raio são capazes de abri-la. Imagine só, disse Marcel, que mexia distraidamente em uma caixa cheia de livros. Haviam chegado 2 caixas novas. Como que os prisioneiros não causaram uma tragédia em Ravenford? Muitas coisas pareciam ter acontecido na vida cotidiana do castelo. E agora eles tinham o antigo acervo da igreja localizada dentro do castelo. Depois da tempestade, eles já haviam tentado abrir aquela janela novamente, mas não obtiveram sucesso. Os rapazes da manutenção disseram que podiam dar um jeito agora, que sabiam que ela abria. Mas Beth havia os proibido de chegar perto da janela. E, inclusive, passou ordem para ninguém dizer o que aconteceu. Era melhor conservarem o mito da janela que nunca mais abriu depois do raio. Os turistas iam adorar isso e eles poderiam até cobrar por uma foto especial à frente daquela janela. Afinal, a vista era linda. Abre sim, disse Luísa decidida e teimosa. Marcel franziu a testa, mas não moveu os olhos da página interessantíssima daquele livro de registro que passava detalhes sobre os outros castelos da região, e alguns deles agora eram apenas ruínas. Ela falou com tanta convicção que parecia conhecer algum jeito infalível de abrir a janela. Mas, enquanto virava a página, ele escutou aquele barulho inconfundível do trinco, ferro batendo contra ferro, e emitindo um som agudo e forte. Fechou o livro imediatamente e olhou para lá. Luísa puxou com força os 2 lados da janela e deixou seus braços irem junto, escancarando as partes envidraçadas para dentro da biblioteca e sentindo o vento gelado que imediatamente invadiu o cômodo, fustigando o seu rosto e espalhando seu cabelo para trás como ondas no ar. Marcel ficou hipnotizado por uns segundos, vendo como as ondas longas
estavam parecendo chamas vermelhas voando atrás da garota. Como você... Ele deixou o livro na mesa, mas foi o tempo de notar o que ela ia fazer. Era o primeiro andar. Mas em um castelo como aquele, a janela do primeiro piso ficava longe do solo. Pular dali e cair de mau jeito significava quebrar uma perna, um braço ou até algo pior. Não, não faça isso, gritou Marcel, mas suas pernas não lhe permitiram ser rápido o suficiente para impedir. Ela subiu na bancada de pedra da janela e fechou os olhos antes de abandonar-se no ar. E tudo ficou negro, como se ela houvesse desmaiado. A primeira coisa que notou assim que sua consciência voltou foi que estava abaixada e encolhida. Suas mãos estavam sobre o rosto e o cheiro do local era estranho. Retirou as mãos e abriu os olhos, arrependeu-se imediatamente. Sua primeira visão foi um corpo estirado no chão, o sangue empapando a roupa do homem que estava trajado como um cavaleiro medieval. A mão dele permanecia descansada sobre o cabo da espada, que atravessava outro corpo que estava em parte caído por cima dele, ambos mortos. Assustada, Luísa pulou de pé e deu um passo para trás. Bateu em mais um corpo. Ela sufocou um grito levando as mãos à boca e tropeçou novamente, dessa vez em algo que parecia ser uma mulher. Ofegante, rodou em seu eixo, estava no meio de um lugar verde e esmaecido. Às suas costas começava um bosque, mas devido à perda das folhas de outono, ele estava sem graça e deixava a luz do sol fraco passar por entre seus galhos secos. O cheiro de sangue pairava no ar. Ela viu 2 baús tombados e com o conteúdo espalhado pelo chão. Um cavalo ferido estava perto, tentando não se mexer por causa da dor. Quando dava passos perdidos, seus sapatos afundavam nas poças de sangue, assim como a barra de sua roupa, e ela sequer notava isso. Desesperada e a cada movimento avistando outro corpo, ela virou-se ao escutar o som de cavalos. Aquela entrada do bosque ficava logo depois de uma curva. Então, assim que se virou, viu o grupo de homens. Eles trajavam partes de armaduras, protegendo os principais pontos do corpo, e vinham montados em grandes cavalos, e não precisava ser nenhum gênio para saber que estavam todos armados. Ela correu, tentando alcançar novamente seu esconderijo, mas eles já a haviam visto. Os 3 primeiros desmontaram e já foram vasculhando a área com os olhos, as espadas em punho prontas para ser usadas. Um deles ficou em cima do cavalo com um arco pronto para disparar, seus olhos afiados escaneando toda a área. Eles avançavam e davam leves chutes nos corpos, procurando por sobreviventes. O primeiro dos homens foi passando por cima dos cadáveres e se aproximando mais dela. Como os outros, ele usava um elmo que lhe cobria a cabeça e parte do rosto. Uma proteção de ferro bruta cobria seu torso e outros pedaços menores protegendo o corpo. A capa escura ajudava a escondê-lo e torná-lo ainda mais ameaçador. Mesmo assim, ela subjugou o medo. Fique onde está. Escutou-se dizer em um inconfundível tom de ordem. Então ficou de pé e saiu de trás de um dos poucos arbustos com folhas e pequenas flores brancas e secas. A imagem dela em meio a toda aquela desgraça era surpreendente. A barra do vestido claro estava suja de sangue, e o resto respingado de vermelho.
Seu cabelo totalmente revoltado, seu rosto com uma mancha que de longe não dava para saber se era terra ou sangue seco, mas estava viva. E a paisagem à sua volta era terrível. Ela parecia a Dama dos Mortos. O único item belo e de pé em meio àquele bando de homens com gargantas cortadas, espadas atravessando e mutilando seus corpos. As mulheres foram mortas sem dignidade. Suas saias ainda estavam levantadas e as coxas de algumas delas com manchas de sangue devido ao estupro antes da morte. Está ferida? Perguntou o homem numa voz forte e direta, e com um sotaque ainda mais acentuado do que o dela e de todos que escutava no seu dia a dia. Não, vá embora. Ela viu que os outros atrás dele embainhavam as espadas, constatando que estavam todos mortos e não seriam atacados de surpresa, pois não havia onde um grupo inimigo se esconder por ali. Não vamos machucá-la, viemos ajudá-la, lhe respondeu. Não podemos deixá-la aqui. Ela não acreditava nele. Continuou no mesmo lugar, desconfiada e pronta para fugir ou lutar, mesmo que não soubesse como faria nenhuma das duas coisas. Era a sua comitiva? Ele perguntou, depois de dar mais uma rápida olhada em volta e voltar a encará-la. Mesmo com o elmo, dava para ver que nenhum deles parecia assustado, como se já houvessem presenciado cenas muito piores. Ela apenas assentiu, os olhos cheios de desconfiança ainda sobre ele. O homem fez um sinal com a mão para que os outros parassem e não o ultrapassassem. Eles a violentaram? Ao perguntar isso, ele usou um tom mais suave e falou mais baixo, como se fosse algo que pudesse ficar apenas entre eles. Ela negou com a cabeça. Após essa resposta, o cavaleiro se aproximou mais. Devia estar esperando ela negar ou confirmar para saber qual a extensão do seu trauma. E se reagiria muito mal à aproximação de um homem, mesmo um com o intuito de ajudá-la. Nervosa e vendo que os outros também se aproximavam para checar os corpos que se encontravam por perto dela, ela procurou algo para se defender. Viu a espada do cadáver que encontrou assim que abriu os olhos. Não teve dúvidas. Pegou a arma, arrancando-a do corpo morto. Era pesada. A lâmina estava suja, mas segurou-a com as duas mãos. Levantou a espada acima da cabeça e gritou, partindo para cima do homem com quem esteve falando. Luísa chegou bem perto dele e foi deixando o peso da espada guiar a arma para acertá-lo na cabeça. Bem mais alto do que ela e treinado para usar uma espada, ele pouco se alterou ao imediatamente segurar as duas mãos dela com apenas uma das suas. Ao fazer isso, prendeu a espada entre elas e fez com que Luísa parasse no lugar, quase imobilizada e presa na ponta dos pés. Com a outra mão, ele retirou a espada que ela segurava e passou-a para trás. A arma foi imediatamente recebida por seu companheiro. Ele foi abaixando os braços dela, mantendo suas mãos juntas, até que colocou a outra mão sobre as suas. Não pareceu se aborrecer pelo ataque dela e movia-se com muita calma para não assustá-la ainda mais. Na verdade, tanto ele como os outros ficaram surpresos por sua coragem. Ela devia estar achando que ia morrer, portanto decidiu fazê-lo de forma honrada, lutando até o fim. Qual é o seu nome? Ele indagou de volta ao tom direto. Mas agora estavam tão próximos que não precisava falar alto. Sou Lady Helene de Montfort.
Ela se escutou, dizendo com o orgulho e dignidade que lhe sobravam naquele momento. Ela sentiu que o estranho tirou uma das mãos de cima das suas e ficou calado, olhando-a pelo espaço que o elmo permitia. Podia perceber que ele ficara tenso. E.M. disse ele baixo. Helene. O nome foi apenas um murmúrio. Ele tocou seu ombro, mas agora ela não sentia mais medo. Não pressentia nenhum mal vindo dele. A mão do homem foi para o início de suas costas, e em seguida ele a trouxe para perto gentilmente, até que seu braço a envolvesse, e ela se encostasse a seu peito coberto por aquela vestimenta dura. Surpresa, ela soltou o ar que esteve segurando, apertou a mão dele e fechou os olhos. As lágrimas vieram instantaneamente. Chorou de forma nervosa, estava muito abalada. Só que ao mesmo tempo não estava. Sentia-se chocada por ter visto tantos corpos. Era como estar dividida, como assistir uma cena, antes de tomar o controle. E quem diabos era Helene? Luísa se perguntava. Enquanto isso, ele respondia essa pergunta mentalmente. Helene era E.M., a mulher que assinava todas as cartas que ele recebeu e a quem implorou que viesse vê-lo. A dama que sequer lhe deu um sobrenome e de quem se despediu desiludido e machucado. Aquela era E.M. Ele não tinha dúvida. Sempre soube que quando se encontrassem, teria certeza que era ela. E quem é você? Ela perguntou, depois de recuperar a voz e afastar-se um pouco dele. Ele retirou o elmo com a mão que esteve nas costas dela, pois a outra ela continuava a apertar. Imediatamente o sol fraco iluminou o cabelo claro, que estava preso atrás de seu pescoço. Sou Jordan Warrington, conde de Havenford. Ele nem precisava mudar o tom para se anunciar. A dignidade e o orgulho daquele nome e de quem ele era já estava implícito na pronúncia. Mas, para ela, o conde se apresentou de forma diferente do usual. Assim, ela saberia que ele estivera respondendo suas cartas. Ela arregalou os olhos e ficou paralisada. Sentiu que perdia a força das pernas. Estava se confortando nos braços do conde, o seu conde, aquele de quem achou que nunca mais saberia nada além do que já virara história. Ela se afastou lentamente, soltou sua mão e levantou o rosto até conseguir encontrar os olhos dele, que sob aquele sol fraco pareciam duas esferas brilhantes. Ele a olhava fixamente, bem dentro de seus olhos, de maneira tão profunda, como se isso fosse lhe dizer se ela era ou não quem dizia ser. Mas isso foi como um estalo em sua mente. Luísa olhou para baixo. Nunca vira aquele vestido em toda a sua vida. Mas também nunca vira aquele lugar, e muito menos o conde. Ela estava com ele. Isso só podia significar... Recolham tudo o que os ladrões deixaram para trás. Creio que esses baús pertencem à Lady, ordenou Jordan aos demais. Esse cavalo é muito bom. Músculos fortes, bom comprimento. Está apenas com um ferimento do lado.
Acho melhor levá-lo, disse Sir Maury, enquanto passava a mão no pescoço do animal, tranquilizando-o. Juntem os corpos, vamos mandar enterrá-los dignamente, ele disse, continuando suas ordens. Os cavaleiros do conde começaram a cumprir as ordens dadas e ele tornou a virar-se para ela que estava ali parada. Nem havia se mexido, seus olhos estavam vidrados em nenhum ponto especial. Tem certeza que não está machucada? Ele perguntou, passando seus olhos por ela e franzindo o senho novamente, ao ver o sangue que sujava seu vestido. O que é isso em sua mão? Luísa olhou o dorso de sua mão direita. Havia um corte que atravessava em diagonal do seu pulso até a junta do seu dedo indicador. Estava coberto de sangue seco. Mas ela não conseguia sentir a dor que deveria vir de um ferimento como esse. Pelo corte, Jordan calculava que ela o conseguiu ao levantar a mão para se defender de alguma arma cortante. Apenas esse. Eu fugi e me escondi, ela respondeu. Luísa simplesmente dizia, era como se estivesse na sua mente, mas sabia que quando abrira os olhos todos já estavam mortos. E deixei os outros, mataram todos. Ela sentia-se triste, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Luísa compartilhava daquela tristeza, era a parte dela, mas não era causada por ela. Ele se aproximou dela novamente e tocou seu ombro. Era o melhor que podia fazer em tal situação. É um verdadeiro milagre que esteja viva. E era mesmo. Isso causou outro estalo em sua mente. Helene. Foi como escutar a voz de Marcel em sua cabeça. Helene de Montfort morreu em 1423. Sua comitiva foi atacada por um grupo de mercenários que andou aterrorizando a região. Ninguém sobreviveu. E Helene era a última Montfort. Levou o nome e a linhagem com ela para o túmulo. A comitiva já havia sido atacada, com certeza estavam nas terras de Ravenford, mas Helene não estava morta. O vento frio do inverno, que já queria apressar o outono a ir embora, fez Luísa sentir o corpo arrepiar de cima a baixo. Teve calafrios, mas isso também fez com que mechas do seu cabelo em desalinho voassem em torno de seu rosto. Era uma longa cabeleira e ela só sentiu peso em suas costas agora. Tinha ondas que lembravam muito seu cabelo, só que em maior quantidade. Parecia ser bonito, só que era vermelho. Luísa tinha o cabelo castanho, podia até ser avermelhado, mas não como aquele. Os fios que estavam voando em torno dela eram naturalmente vermelhos, e com a luz daquele sol fraco que não os aquecia, refletia em tons de fogo. Ela olhou para as próprias mãos. Havia um anel que não conhecia, e suas unhas eram curtas e estavam sem esmalte. Só que mais importante do que isso era o tom de sua pele. Era mais clara do que o tom que Luísa estava acostumada a ver nela mesma. Precisava ver para saber como era exatamente, mas não tinha dúvida. Era Helene agora. O E.M, pelo qual o conde a chamou, e que Marcel tanto queria saber de quem se tratava, era ela. O conde retirou sua capa e a envolveu nela, pegou-a no colo e levou em direção ao seu cavalo. Um animal grande, cor de mel e com uma crina aparada. Ao ser colocada em cima do cavalo, Luísa retesou-se com medo de cair. Sinto não ter um meio mais confortável de levá-la, ele disse antes de montar logo atrás dela e segurá-la, o que a tranquilizou muito.
mas acho melhor partirmos agora. Milord está salvando minha vida, não tenho do que reclamar, ela disse baixo, segurando-se ao braço dele. Você salvou sua própria vida. Só estou ajudando a completar a tarefa. Não se culpe pelo que fez. Em ocasiões como essas, é muito mais sábio fugir e sobreviver do que ser um tolo, bravo e morto. Não é verdade, então, que aqueles que fogem e vivem são esquecidos nas linhas do tempo, e os bravos que ficam e morrem são eternos como heróis? Ele sorriu levemente para ela, que não pôde ver por estar de lado sobre o cavalo e olhando para a paisagem, mesmo sem enxergar nada. O conde podia culpar-se mais tarde por deixar aflorar um sorriso diante de uma cena tão trágica. Mas aquela definitivamente era a dama de suas cartas. A diferença é que agora estava falando com ele. Podia ouvir sua voz, ao invés de reler suas palavras milhares de vezes. Não, Helene. Cada situação pede uma solução, e cada um tem seu papel na história. Ele disse, dando-se o prazer de pronunciar o nome dela pela primeira vez. Os bravos e mortos jazem muitas vezes em túmulos sem nome. Talvez seu comandante seja lembrado como bravo, por vencer sobre a morte de muitos. Ele apertou-a, mais para poder colocar o cavalo em movimento e ter certeza de que ela não cairia. Mas um sobrevivente sempre pode voltar. Quando você vive para contar a história, sempre haverá alguém para escutá-la. Como você acha que os bravos nascem? Alguém precisa contar. Mowbray e os outros sabiam que seu lord era bondoso, principalmente com mulheres e crianças, mas estavam surpresos com o cuidado excessivo de que ele estava dedicando àquela jovem. Talvez estivesse tocado pelo milagre que foi ela ter sobrevivido intacta a um ataque tão brutal. O castelo de Havenford não ficava muito longe dali, mas poucos minutos depois de partirem, ela adormeceu profundamente, amparada por Jordan, que a mantinha segura. Louise estava no controle agora, ao menos da mente, mesmo que pudesse lembrar naturalmente o que só Helene sabia, como o fato de ter corrido para se esconder. Mas seu corpo estava exausto, sentia-se esgotada. Quando contornaram a colina e subiram pela estrada, ela acordou. Esperou que chegassem ao pátio e agradeceu por ele ajudá-la a descer do cavalo. Helene sabia montar e estava acostumada a isso, mas Luísa nunca montara um cavalo em toda a sua vida. O povo olhava, curioso com a mulher que o conde trouxe. As roupas dela podiam estar sujas de sangue, especialmente na barra, mas com certeza era o traje de uma lady. Ele a carregou para o quarto e deitou-a na cama. Saiu sem dizer nada, enquanto duas criadas entravam para ajudá-la a se livrar das roupas sujas. Luísa foi instalada em um aposento confortável e com uma lareira enorme, assim como o conde lhe disse que seria, mas não foi preciso que ele cedesse seu quarto. Havia muitos aposentos vagos. Mesmo que quisesse ficar acordada para tentar pensar sobre como tudo isso aconteceu, seu corpo não aguentou. E o conforto do colchão de penas fez com que Luísa adormecesse rapidamente. Ela estranharia tal fato, mas Helene estava acostumada a dormir numa cama velha e um colchão duro quase inexistente. Então, seu corpo reconheceu a novidade do conforto instantaneamente. Desde a última invasão dos escoceses que não precisamos cavar tantas valas. Depois de retornar ao castelo para deixar minha dama,
Voltamos a vasculhar a área. Localizamos parte do grupo de mercenários numa taberna, bêbados e parcialmente vestidos. Junto com eles havia alguns pertences, que se assemelhavam muito aos que encontramos com a comitiva. Também levavam muitas moedas. Espero poder voltar à calmaria que estava em minhas terras. Não quero deixar as muralhas de Ravenford. Um milagre poupou a vida de Lady Helene de Montfort, dona das únicas palavras que confortavam meus dias, mas atormentavam minha paz. Passar mais tempo no castelo parece-me imprescindível no momento. Quando Luísa abriu os olhos, viu que o quarto onde se encontrava estava claro. Passou a mão pelo rosto e, ao virar-se, notou um movimento no canto direito do aposento. Uma criada jovem, que aparentava ter uns 14 anos, aproximou-se da cama. Milady está se sentindo bem? Ela perguntou. Estou. Apoiou as mãos e sentou-se. Notou que não estava mais com aquele vestido. Usava algo que parecia ser uma anágua, um vestido fino e leve. Precisa de alguma coisa, Milady? Um pouco de água. Ela pediu água e recebeu cidra, mas mesmo assim bebeu e sentiu-se um pouco melhor. Retirou as cobertas e ficou de pé sobre o enorme tapete peludo que cobria o chão do quarto. Parecia ser feito da pele de algum animal. Olhou sua mão e viu que o sangue fora limpo e estava enfaixada. Deve ter realmente desmaiado, pois não sentiu nada daquilo acontecendo. Eu gostaria de um banho. Luísa esperou a criada sair correndo para atendê-la. Quando ficou sozinha, ela olhou em volta. Não sabia que quarto era aquele, mas certamente estava melhor do que o outro ocupado por ela lá no seu tempo. Estava bem cuidado, os móveis robustos de madeira estavam novos. O colchão era do tamanho certo e uma colcha pesada o cobria. Surpreendeu-se com os tons de rosa bem forte e pelo tamanho da cama. Também havia uma mesa sob a luz da janela e sobre ela um vaso de rosas de inverno brancas e acompanhadas de suas folhas. Mas, fora isso, não havia muito mais, completamente diferente dos quartos de hóspedes de seu tempo, cheios de detalhes e móveis muitas vezes supérfluos. A criada voltou com outras duas, encheram de água quente a banheira de cobre em frente à lareira. Então, as outras se retiraram e a mais nova permaneceu. Luísa continuou esperando até se dar conta que ela queria ajudar. Um pouco encabulada, foi andando até a banheira e retirou o que usava. Deu à garota e entrou na água. Distraiu-se ao perceber que tinha no pescoço um colar com um medalhão similar ao seu, só que com outro símbolo. Imaginou que aquele representava os Montfort. Você tem um sabão, milady? Sim, acho que sim. Luísa respondeu, imaginando que ela lhe daria algum sabão que servia no máximo para lavar roupas, e sua pobre pele, ou melhor, a pele de Helene, sofreria as consequências da desidratação. Mas isso era tolice sua. Ali era a única coisa disponível desde sempre. Claro, milady, este é feito aqui mesmo com as flores do castelo. Claro, respondeu Luísa, enquanto aceitava o pedaço de sabão, que para ela parecia uma pedra escura, mas pelo menos cheirava bem. Você tem uma jarra? Eu gostaria de lavar os cabelos. Agora Luísa estava se achando a entendida. Até sabia que ali não ia encontrar uma boa ducha forte para lavar seu cabelo longo, ou melhor, o cabelo de Helene. Ela ia custar a se acostumar com esse negócio. Neste minuto, milady, a criada correu até a cômoda, pegou a jarra e trouxe.
Vou lavar para a milady. Luísa estava achando tudo aquilo muito estranho, mas precisava tomar banho e lavar aquele cabelo que ela nem conhecia ainda e não sabia como se comportaria após uma lavagem. E era bem provável que isso não fosse exatamente importante ali. Secou-se e ficou muito incomodada com a falta de roupa íntima. Claro que não ia encontrar uma calcinha por perto e aquele troço que parecia uma nágua. E aquela coisa de amarrar que ela nem queria saber onde seria presa. Não seriam nem cogitadas. Tem um calção aí dentro desse baú? Luísa apontou para a peça grande que ficava no canto do quarto, perto do biombo. Não, milady. Talvez esteja lavando. Algumas roupas recuperadas ficaram com as lavadeiras. Sugeriu a garota, obviamente pensando numa peça de roupa bem diferente da que passava pela cabeça de Luísa como ideal. Entendo. Então aperte isso para mim. Pediu a criada e levou um susto quando ela apertou o cordão do seu vestido bem abaixo de seus seios. Perdão, milady, está muito apertado. Não. Respirou e ajeitou a peça no corpo como se já estivesse acostumada a isso. Era estranho. Comportava-se naturalmente em alguns momentos e em outros se achava completamente perdida. Precisava de um calção, ao menos uma ceroula, ou iria cortar aquela nágua e transformar em algo mais efetivo, para cobrir sua área íntima. Não conseguia entender como as mulheres andavam sem calcinha por aí naquela época. E se batesse um vento? Aquele vestido não era muito leve. Ainda havia a anágua por baixo, mas mesmo assim. Nunca foi acostumada a andar sem calcinha, ainda mais de saia. E que diabos era aquela coisa cheia de cordões? Era para usar por baixo? Do quê? Entre os vestidos que sobraram em seu baú, este é um dos mais bonitos, disse a criada. Tinha um pequeno rasgo, mas eu o costurei enquanto milady dormia. Luísa apenas assentiu, vestiu-se logo e sentou-se na penteadeira, então encarou o espelho. Ficou cerca de 2 minutos se encarando, analisando aquela feição desconhecida. Chegou mais perto para ver os detalhes do rosto de Helene de Montfort. Sua pele realmente era mais clara, o cabelo estava úmido, mas dava para ver que era ruivo, um tipo de vermelho escuro. As sobrancelhas eram levemente arqueadas, menos do que o jeito que Luísa estava acostumada a modelar as suas. O nariz era mais afilado, só que o formato era muito parecido com o seu, assim como os lábios cheios, sendo o superior um pouco mais protuberante. Ela moveu a boca para os lados, como se testasse. O formato do rosto também era similar, mas Helene tinha a base mais oval. Mesmo assim, a similaridade de traços era perturbadora. E havia um item naquele rosto que era idêntico ao seu, como se estivesse se olhando no espelho lá em 2012. Os olhos eram os mesmos, exatamente a mesma cor e o mesmo formato. Havia um pente à sua frente. Ela o pegou e começou a se pentear. Nunca havia tido um cabelo tão comprido quanto aquele. Sempre usou cortes longos, mas não tanto assim. Aquele cabelo todo batia facilmente em seu cóccix. Você tem uma tesoura ou navalha ou algo bem afiado? Não me diga que vai cortar os cabelos, milady, respondeu Erin, aterrorizada. Só as pontas, disse Luísa, sabendo que não adiantaria explicar os motivos àquela jovem. Difícil foi secar um pouco aqueles cachos, contando apenas com a beira da lareira. Sinceramente, era para ela queimar os fios e enfiar todo aquele cabelo na rede que deveria usar foi difícil. Isso era uma espécie de regra? Será que poderia escolher?
Com um coque apertado, o trabalho ficou mais fácil e ela se deu por satisfeita em usar aquilo para manter o cabelo preso. Pelo jeito, um rímel para melhorar a dignidade não ia acontecer, não é? Um pouco depois, ela foi seguindo um criado por aquele mesmo corredor que Luísa conhecia tão bem. Era a passagem principal para vir da ala onde ela e os outros funcionários estavam instalados, mas era realmente muito diferente do que estava agora com o castelo em sua época de glória. As paredes estavam cheias de tapeçarias e quadros, tochas estavam distribuídas perto de cada porta. O chão era coberto por tapetes e havia pedaços de folhas e flores cheirosas nos cantos. O castelo estava realmente vivo, habitado e vibrante. A despeito das pedras, aquele sentimento de frieza e abandono não estava ali. Ela foi conduzida ao gabinete do conde e, quando entrou, estacou e arregalou os olhos. Sem as caixas, aquele lugar era bem diferente. No fundo do cômodo, a majestosa lareira estava acesa. As janelas tinham vidros diferentes, a mesa e a cadeira dele estavam novas e com todos os detalhes intactos. Outros assentos demonstravam que ele se reunia com várias pessoas ali. Uma grande e bonita tapeçaria cobria a parede atrás da mesa, e um tapete em tons de terra e vermelho dominava o centro do aposento. Erin me disse que você havia acordado muito bem. Ela levou um susto e se virou rapidamente, a tempo de ver o conde entrar e andar até a mesa. Reparou como ele era alto, exatamente como imaginara. Só não recebera a informação de que ele era realmente um cavaleiro medieval no seu estilo rude. Era forte e de ombros largos e dominantes. E o cabelo claro que via ao longe era real, e as pontas descansavam sobre seus ombros, misturando algumas nuances de loiro e formando mechas mais claras do que o tom que partia da raiz. Por passar um tempo considerável ao sol, vasculhando e inspecionando suas terras, sua pele não era clara como a de Helene, e se chegasse bem perto dava para ver que sobre seu nariz e maçãs do rosto havia pequenas sardas. Do lado esquerdo da face do conde havia uma cicatriz horizontal que começava no meio de sua bochecha e passava por sua orelha, mas não era possível ver o fim, pois devia acabar em seu couro cabeludo. Era claramente um ferimento muito antigo e ficava parcialmente oculto quando seu cabelo estava solto como agora, mas fazia pensar como ele a conseguiu e, melhor ainda, sobreviveu. A mandíbula dele tinha um corte quadrado e masculino, que lhe dava um ar atraente e sério. Ela ficou surpresa ao constatar os detalhes do homem, que só via como um vulto ao longe. Ah, Erin, a menina. Sim, eu estou me sentindo bem, milord. Jordan assentiu e ficou olhando parado à frente daquela mesa da mesa que ele não sabia, mas compartilhava com ela. Pela forma direta e séria como ele se comportava, Luísa não conseguia saber como estava seu humor. Parecia simplesmente calmo, como se fizesse isso todos os dias. Bem, ele fazia, de certa forma. Tratava com as pessoas todas que viessem à sua presença, e com certeza ele tinha que receber uma quantidade considerável de visitantes, devido às suas responsabilidades com a região. Nós trouxemos para cá o que eu imagino ser uma parte dos seus pertences, apesar dos rasgos. Eles estavam com suas capas e mantos, não deu para recuperar muito.
Ele pareceu desconfortável ao dar essa notícia, afinal, as roupas eram valiosas naquela época e ela não teria nada para repor. Além disso, preferiu não dizer que os homens foram enterrados com o que roubaram dela, porque já estava sujo demais para trazerem. Fico contente em ter minhas roupas de volta. Consertarei o que for possível, ela declarou, lutando para que sua língua funcionasse, e pensando que, na verdade, mal sabia pregar um botão. Então era bom que a enxerida da Helene, seu novo alter ego, fosse uma costureira muito hábil. No momento não conseguiu pensar sobre a falta de roupas. Falta de roupas lhe fariam, nem sabia do que se tratavam. Eram as roupas de Helene. Além do mais, estava acostumada a encontrar casacos em qualquer lojinha de esquina. Havia algum parente seu na comitiva? Alguém a quem queira dar um enterro especial? Ele continuava de pé, conversando com ela, como o suzerano que era, pleno em seus deveres de lhe dar amparo e receber as informações que precisava, e fazendo de tudo para não estampar em sua cara como estava assombrado por enfim conhecê-la. E justo agora, quando já perdera toda a esperança e tinha certeza que nunca mais receberia uma carta sua. Não, milord. Eram empregados pagos para me transportar, não os conhecia bem. Mas espero que recebam um enterro digno. Sim, serão todos enterrados dignamente. Ele respondeu com toda a sua formalidade e o tal sotaque acentuado. Ainda estava lutando para aceitar a realidade de que ela estava realmente ali, de pé à sua frente e em sua casa. Luísa estava mantendo um comportamento humilde, imaginando ser assim que as pessoas se comportavam à frente de seu suzerano, ou talvez Helene estivesse fazendo isso, não sabia mais. Mesmo que não soubesse o que fazer durante as pausas que ele dava antes de responder, pois ficava apenas a olhando, daquela forma extremamente direta e fixa, que ela chamaria de encarar intensamente demais para a saúde dela. Espero que não se importe, pois tomei a liberdade de resgatar isso dos pertences encontrados, antes que os criados achassem que era apenas papel e jogassem tudo fora. Ele colocou sobre a mesa um pequeno malote do que pareciam ser folhas dobradas que estavam amarradas por uma fita. Helene devia saber do que se tratava, porque Luísa logo reconheceu como as cartas que ele havia lhe enviado. Ficou olhando para o pequeno pacote, então desviou os olhos para ele. Jordan rodeou o móvel, abriu a gaveta e de lá tirou as suas cartas e espalhou-as sobre a mesa. Eram as mesmas que estavam com Luísa lá no museu, só que ali tinham uma aparência bem mais nova. Ela chegou mais perto para ver e corroborar o que ele dizia. Viu as suas cartas, só que ao invés de estarem assinadas por L.C., o remetente era E.M. Helene. Ele balançou a cabeça negativamente enquanto olhava para baixo. Por que não me disse? Agora ele estava irritado com isso, pois a recusa dela em lhe dizer quem era e onde estava poderia ter custado a sua vida. Ele teria ido buscá-la, o que evitaria aquele ataque. Mas ele não sabia que jamais conseguiria impedir e nunca imaginaria o que realmente a manteve viva. Luísa, que estava achando muito estranho ser chamada de Helene, apenas abaixou a cabeça e moveu o ombro direito. O que ia dizer a ele? Não formulara nada, nenhuma mentira, nenhum motivo. Escutou os passos dele e encolheu muito o ombro
junto ao rosto quando sentiu que o conde parara bem à sua frente. Ele tocou sua face e levantou-a gentilmente, fazendo-a olhá-lo. E se... Ele ficou-a olhando bem de perto, absorvendo cada detalhe da face dela. Ela sentia a palma quente da mão dele, aberta contra sua bochecha. Jordan perdeu a linha de raciocínio, dando-se conta de que estava, enfim, encarando aqueles olhos que eram mais fascinantes do que sua imaginação conseguira conceber. Eu nunca soube que é real. Ela não resistiu e tocou o rosto dele também, e ficou o olhando do mesmo jeito que ele a olhava. Seus olhos se encheram de lágrimas e agora não sabia porque demorou tanto a acreditar no impossível. Ele estava à sua frente. Podia olhar seu adorado conde bem de perto, tocá-lo e sentir a quentura de sua pele contra sua palma. A realidade é tão melhor do que minha imaginação, ela disse baixo, observando os olhos dele, também que na verdade tinham um tom cinzento de azul. Não era exatamente uma cor bem definida. Dependia um bocado da iluminação do seu humor e de como ou o que ele estava olhando. Jordan sorriu levemente, ela fechou os olhos e encostou a testa em seu peito que não estava mais escondido pela armadura. O conde pôde, enfim, abraçá-la de verdade. Não estava se importando nem um pouco com o inadequado e seu dever como suzerano de, acima de tudo, protegê-la. Aquele momento foi muito esperado e ele passou os 2 braços em volta de seus ombros delicados e do início de suas costas, englobando-a, escondendo-a e apertando-a junto ao seu corpo. Fechou os olhos ao fazê-lo e sentiu-a colocar as mãos em suas costas e segurar com força no tecido de sua túnica. Nunca saberiam dizer por quantos minutos permaneceram assim. Milord, ela se afastou o suficiente para encará-lo. Diga. Ele ficou a olhando atentamente. Estou com fome, confessou de forma embaraçada, mas havia um buraco em seu estômago. Não se alimentava há muito tempo. Aliás, não sabia quando foi a última refeição de Helene. Pela forma como se sentia, parecia ter sido há dias. É claro que está. Ele deu um passo para o lado, virando-se para a porta. Venha, tem uma mesa farta a esperando. À noite, ela retornou ao salão, desta vez para o jantar, e quando ela entrou ao lado dele, causou muito mais especulação do que da primeira vez, quando foi apenas compartilhar o de jejum preparado para os 2 e para os cavaleiros que voltaram junto com eles. Agora a cena estava se repetindo e havia muito mais gente para testemunhar. Aliás, muitos deles estavam ali só para vê-la. Luísa sentou-se no lugar de honra ao lado de Jordan, na mesa principal. Ele sorria livremente, conversando e interagindo muito mais do que o normal. Claro que sua atenção era dirigida quase inteiramente à nova hóspede, mas não eram apenas boas maneiras, porque Lord Regis e Lady Lavine estavam passando uma longa temporada no castelo, e nem isso fez o conde desenvolver melhor suas habilidades sociais.
Luísa estava com problemas, a memória de Helene não estava lhe suprindo as lacunas. Ela não queria comer, não sabia o que eram todas aquelas comidas e rejeitava tudo. Tinha que admitir em seu tempo, era uma pessoa com gostos seletos. Agora esperava que adquirir os hábitos da mulher que era no momento, mas só havia duas opções. Isso não acontecera, ou Helene também era tão seletiva como ela. Coma, é apenas pão. Bétia é uma ótima cozinheira. Este aqui tem um gosto leve, disse o conde, que se dirigia a ela em um tom mais baixo. Durante o dia, ele notou que ela dissera estar com fome, mas comera pouco. Agora o fato se repetia, e ele viu que ela analisava muito antes de ingerir algo. Ele cortou mais carne, mas ela não quis. Pensando no que poderia fazer para alimentá-la melhor, e sim, ele estava bem preocupado com isso. Procurou partes mais bem assadas e cortou em pedaços menores. Fingiu que não estava prestando atenção e ficou satisfeito quando ela pegou todos os pedaços que ele cortou. Mas ainda estava achando que ela parecia um passarinho, se não comesse, poderia adoecer. Sua mente estava muito desconfiada das pequenas informações que ela lhe deu nas cartas. Confessou viver em um local sem conforto e provavelmente sem boa alimentação, já que precisava vir roubar frutas de sua plantação. Era óbvio que Luísa não conseguia comer, não sabia o que era. Não queria pôr a mão, ainda não tinha uma faca pessoal, e a única colher que vira por perto era grande demais. Mas acabou comendo todo aquele pão, os pedaços de carne da tábua que estava dividindo com o conde, e havia um molho que ela não quis saber do que era feito, ou sabia que não comeria, mas ficava muito apetitoso com o pão. Lord Regis resolveu conversar com ela. Ele falava preferencialmente em francês, e Luísa era fluente nesse idioma em sua época, mas Helene também devia ser, pois entendia tudo. Mesmo com aquele sotaque dele e a linguagem cheia de floreios e termos obsoletos. Ela não sabia se a pronúncia dele era ruim, como soava, ou se naquela época era assim. O homem lhe lançava olhares furtivos, às vezes rancorosos, outros cobiçosos e, por último, indefiníveis. Quanto a Lady Lavine, não demonstrou nenhuma animosidade por ela ter aparentemente roubado seu lugar. Talvez porque já estava apaixonada por Sir Murray. Luísa estava achando tudo fascinante, porque convivia agora com todas aquelas pessoas que antes eram apenas personagens da vida do conde. Podemos dizer então que Milady nasceu novamente, disse Regis. E que ótimo momento para trazer mais essa dádiva a Ravenford. Fico feliz que tenha sido antes que o inverno domine a região, ou certamente teria sucumbido ao frio. Afinal, quanto tempo esperou que chegasse ajuda? Nem Luísa e nem as supostas ajudas que a mente de Helene lhe davam podiam entender todas as entrelinhas do que Regis dizia. Ainda mais porque ele, um cortesão muito experimentado, sabia usar um tom neutro e interessado. Mas enquanto ela concordava e dizia que não sabia exatamente quanto tempo esperara, o conde lançou um olhar de advertência ao seu hóspede, que fez apenas uma observação em resposta e deixou a moça em paz. E era bom também que ele parasse de olhar para ela com aquela cara de andarilho faminto, que chega numa festa e encontra um enorme leitão assando, ou ia acabar com os olhos temperando o molho. Estava muito difícil para Regis se conformar com o fato de que ia partir amanhã, sem ter conseguido prender o conde em sua teia de tramóias.
E olha que usara inúmeras armas. Mas foi prejudicado pelo fato de Jordan não ter demonstrado atração por Lavigne, por não ter gastado seu tempo socializando com eles e sua filha ter parado de colaborar. E agora mais essa, aquele cavaleiro sem nada para oferecer além das terras, que o conde lhe dera, havia pedido a mão de sua filha. E para acabar completamente com suas esperanças, o conde trouxera uma bela jovem para casa e lhe dava tanta atenção que o resto do mundo parecia ter saído de cena. Aliás, uma atenção exagerada, que ia contra os costumes solitários dele, de forma tão gritante que todo mundo ali percebeu. Aqui, milady, terminei o calção que me pediu, disse Erin, muito feliz em poder ajudar. Pretendia fazer todas as vontades da nova lady. Por mais estranhas que fossem, assim garantiria seu lugar bem longe da cozinha. Luísa ficou olhando para a peça em um tecido que ela nunca escolheria para uma calcinha. Aquilo era uma espécie de linho mais grosso. Ela não era grande conhecedora de tecidos, ainda mais aqueles fabricados no século XV. Mas pelo que parecia ser quente e o frio ali era daquele que chegava aos ossos. Está ótimo, Erin, muito obrigada. Era melhor do que nada, e agora pelo menos suas partes estariam bem protegidas, e ela andaria por aí com mais confiança e sem medo de vento. De qualquer forma, a única outra mulher que se vestia de forma similar à dela, apesar de mais complicada e luxuosa, era Lavigne. Todas as outras eram trabalhadoras e usavam vestidos mais simples. Vou precisar de mais alguns. Vamos arrancar esse bando de camada interna dos vestidos e usar o tecido. Depois do jantar, o conde se despediu dela e desapareceu. Até o momento não havia tentado conversar sobre outras questões a respeito das cartas, mas ela sabia que ele o faria. Fora gentil durante as refeições, não questionou seus problemas sobre comida, aliás, não questionou nada. Era como se estivesse lhe dando um pouco mais de espaço. Quem sabe mais uma noite de sono e tempo para pensar no que ia dizer. E era uma boa questão a se pensar. O que ela ia dizer a ele? Só havia duas opções. Mostrar que era louquinha de pedra e começar uma história doida sobre um futuro onde o castelo dele estava arruinado, ou contar a verdade sobre a vida de Helene. Claro, se ela soubesse alguma coisa sobre o passado de Helene, seria ótimo. Era uma pessoa com uma sorte estranha. Quando conseguia o que tanto queria, sempre tinha que vir com um truquezinho a mais. De manhã, Erin ajudou-a a se vestir. Ela colocou o tal calção, que até ficou bom, e teve menos problemas com a maldita touca, que, segundo Erin, Lady Lavigne chamava de chapéu. Sinceramente, ela não ia continuar usando aquilo. O negócio era uma tortura, repuxava o cabelo dela de forma dolorosa. Luísa chegou ao salão ainda irritada com aquela coisa na cabeça, mas o caos que encontrou mudou completamente o seu foco. Só pode ter enlouquecido, Lord Regis gritava no meio do salão. Não, nunca estive mais lúcida, respondeu Lady Lavigne, puxando o braço para que o pai a soltasse. Claramente transtornado, Lord Regis deu-lhe um tapa no rosto e levantou a mão para continuar a bater. Não criei uma filha para ser meretriz. Ele gritou no auge de sua raiva e desferiu-lhe outro tapa. Antes que ele batesse nela novamente, o conde se meteu entre eles, levando um tapa no braço, onde estaria o rosto de Lavigne. Lord Regis, não posso permitir que tenha esse comportamento violento dentro de minha casa, disse o conde o encarando. Afaste-se de Lady Lavigne imediatamente. Mas ela é minha filha, eu tenho direitos sobre ela.
insistiu Regis, fulminando o conde com o olhar. Ele também era responsável pela atual situação desastrosa. Era um homem dos mais estranhos. Não tomava porres e nem saía atrás das mulheres do castelo. Assim, ficava difícil enfiar a filha na cama dele em um dia que estivesse apagado após vinho demais ou totalmente dominado pela luxúria. O Senhor me transformou numa meretriz, papai. Tentou me jogar na cama de todos os nobres e influentes que você queria usar. É a primeira vez que faço uma escolha sozinha. Ela falava, protegida atrás do conde. O comportamento dele também a ajudou a ter coragem de tomar essa decisão. Diferente dos homens que conheceu na corte, ele não demonstrou o interesse em levá-la para a cama. Eles nunca foram amantes, nem antes que ele começasse a receber as cartas de Helene. Foi aí que Luísa percebeu que pelo menos esse episódio da história não havia sido mudado por ela, pois apenas impediu a propagação de um boato. Sir Maury entrou correndo no salão, alguém fora lhe avisar da confusão, dava para notar que ele se vestira às pressas. O que esse crápula fez a ela? Ele perguntou, o ódio fervendo em seus olhos castanhos escuros, enquanto ele mesmo avançava para proteger Lavigne. Apesar de seu porte de cavaleiro e seu físico avantajado, Lord Regis permaneceu inabalado, era acostumado demais a mandar para conseguir entender que estava sendo ameaçado por um mero cavalheiro. Esse crápula é o pai dela e diz o que ela faz. Você não tem nada, portanto não serve para minha filha, disse Lord Regis apontando para Maury com escárnio. Eu lhe pedi a mão de sua filha honrosamente. E apesar de Milord me ignorar, ela aceitou. Procurei um padre e ele realizou o casamento. Sua filha se entregou a mim por livre e espontânea vontade. Mas se Milord não aceita essa união, creio que teremos de resolver isso de outra maneira, disse Sir Maury desembainhando a espada. Não vai haver luta alguma no meu salão, disse o conde, autoritariamente e calando o burburinho com sua voz forte. Guardem as espadas. Ordenou aos dois homens e seu olhar dizia que ele mesmo ia lá tirar a espada deles, se não o obedecessem. Maury já estava acostumado e apenas embainhou sua arma. Mas dessa vez Lord Regis teve dificuldade com sua mão trêmula. Eu não vou a lugar algum, papai. Casei-me com Sir Maury e agora o meu lar é onde ele estiver. Ele é um homem muito mais honrado do que aqueles para os quais me entregou em troca de suas regalias. Ele me aceitou, mesmo sabendo que não sou a noiva que ele merecia, dizia Lavigne, com lágrimas ardendo em seus olhos por dizer em voz alta o que tanto a envergonhava. Cale a boca. Não gastei meu tempo para que termine casada com um cavaleirozinho qualquer, respondeu Regis apontando para a filha. Ele é um dos melhores cavaleiros que já vi lutar e fiel ao conde. Portanto, meu lugar é aqui em Havenford, ao lado dele. Ela respondeu surpresa com a própria coragem. Era a primeira vez na vida que desafiava o pai. Maury olhou sua esposa com orgulho e ela agora parecia ter conquistado o respeito do conde. Luísa pelo menos estava admirada e notava como a história não fazia justiça. Era provável que esse episódio jamais fosse contado. Lady Lavigne constava na história de Havenford como uma figura sem muita importância. Antes, foi apenas parte de um boato que a retratava como uma das poucas amantes do conde. E agora, ela provavelmente seria lembrada esposa de Sir Maury. Esperava que ao menos o cavaleiro fosse lembrado como o grande amigo do conde, ou então que Jordan escrevesse sobre esse episódio o suficiente para ser um acontecimento marcante.
Isso não ficará sem Ravenford. Se não tomar uma providência, eu recorrerei ao rei, ameaçou Regis, agora se dirigindo ao conde. Eu não tenho autoridade para desfazer a bênção de Deus, Lord Regis. Eles se apresentaram diante de um padre e fizeram seus juramentos, por vontade própria. Também já consumaram o enlace. Depois disso, quem você acha que vai querer comprá-la como esposa? Argumentou o conde, que continuava entre Lavigne e o pai. Obviamente, Regis não se contentou com isso e disse que arranjaria um jeito de acabar com esse absurdo. Ele não chegou a ameaçar uma guerra, porque não teria como enfrentar o exército de Ravenford e todos os outros que viriam apoiá-lo, e sabia muito bem que ninguém guerrearia por tal motivo. O Duque de Gloucester, como representante do futuro rei, também não ia gastar seus homens para resolver algo tão pequeno e por uma mulher que ele sabia muito bem quem era. Lady Lavigne podia ser bonita, mas seu preço não era tão alto, visto que Regis estava tentando desesperadamente arrebatar um marido rico para cobrir suas despesas exorbitantes. Havia uma pessoa para quem Lavigne significava tudo no mundo e por quem ela lutaria contra quem fosse, e esse era Moray. Regis partiu insultado e não se despediu da filha. Mas já casara outras 2 filhas e seu herdeiro recebera um dote muito bom. Mas Lavigne, que era mais bonita, foi sua esperança de pegar um peixe bem grande. Fascinante! Exclamou Luísa, parada ao lado de Jordan, vendo a comitiva de Regis partir enquanto repuxava aquela maldita coisa em sua cabeça. Você podia mesmo fazer aquilo? Ele não notara que ela estava assistindo àquela confusão, e muito menos que já chegara às portas do salão. Creio que sim, afinal, funcionou, ele respondeu. Mas o mérito não é meu. Ele olhou para o casal. Lavigne chorava de emoção enquanto o marido a confortava. Jordan voltou a olhar para onde Louise esteve parada, mas ela não estava mais lá. Procurou-a com os olhos e encontrou-a já no meio do salão, aproximando-se de Moray e dos outros com o intuito de parabenizar o novo casal. Parece que Milord enfim se livrou dos hóspedes indesejados, observou Cold, parando onde Louise esteve. O hóspede. Agradeço a Deus por não ter nascido mulher para ter de seguir os mandamentos de homens como Regis, respondeu o conde. Eu também, Milord. Quando presencio situações como essa, passo a dar mais valor a essas adoráveis criaturas que são as mulheres, disse Cold, que não tinha compromisso com ninguém e não pretendia ter tão cedo, o que não o impedia de desfrutar os prazeres da vida. Por falar nisso, já que Moray está recém-casado, eu posso liderar a comitiva para levar a dama. Que dama? O conde virou o rosto para ele rapidamente. Horas, Lady Helena, nova hóspede. Milord não prefere que ela chegue ao seu destino antes que a neve comece a cair? Se demorar a partir, terá de esperar o fim do inverno. Posso levar a comitiva, não quero que Moray se afaste. Os homens ficarão prontos rapidamente. O conde ficou olhando seu outro fiel cavaleiro. Seu senho estava muito franzido, como se o homem estivesse sugerindo o maior dos absurdos. E, aliás, estava. De onde você tirou essa ideia, homem? Lady Helene não vai a lugar algum. Ela vai ficar aqui. Principalmente agora, o tempo já está frio demais. Ela acabou de passar por um trauma. Não há a menor chance de eu colocá-la de volta na estrada. E ela sabe disso, milord?
A pergunta feita num tom suave fez a feição de Jordan mudar e ele levantou as sobrancelhas, afinal, estavam agora mesmo falando de como as mulheres podiam sofrer, tendo que obedecer sem questionar. Só que ele não a obrigou, mas o comentário de Cold fez com que percebesse que já dera tempo suficiente à dama para se recuperar. Precisavam começar a acertar umas coisas ali. E havia outro ponto crucial nisso. Ele não queria que ela fosse a lugar algum. Depois da dificuldade que foi para enfim encontrá-la, ia ser muito difícil alguém tirá-la dali, antes que ele tivesse a chance de conquistá-la, para que ela ficasse por livre e espontânea vontade. Ela não manifestou a vontade de partir. O conde limitou-se a responder e foi entrando. Preferiu não olhar para trás, pois tinha certeza que Cold estava sorrindo.